Esse que vos fala é Tim Urbinati. Sou diretor, ator, autor, bilheteiro, faxineiro. Tudo que for de teatro é comigo mesmo, né? Eu aprendi isso fazendo teatro e tentando responder às necessidades que os trabalhos exigiam, né? O grupo de teatro, por exemplo, das Ciências Sociais, me exigiu aprender um pouco de iluminação, porque a gente não sabia fazer. Queimei várias instalações lá das Ciências Sociais na época por causar curto-circuito. Então a gente foi aprendendo fazendo, né? E o grupo de teatro de Ciências Sociais foi uma escola em vários sentidos, né? Não só no fazer teatral, mas também na resistência política a uma ditadura militar que cerceava e castrava, né, a produção cultural no Brasil, sobretudo no teatro, né? Porque o teatro sempre foi uma chama viva na cultura, e tanto é que a ditadura entende isso e cerceia, procura cercear, procura interferir, num primeiro momento com a censura propriamente dita, né? Tentando impedir a realização dos espetáculos. E num segundo momento, o cerceamento a partir do estrangulamento econômico, né? E uma das peças que mostra isso assim claramente, cristalinamente, é O Grito Parado no Ar, do Gianfrancesco Guarnieri, onde ele coloca uma companhia de teatro sendo praticamente sabotada o tempo todo para a realização de um espetáculo, uma companhia profissional, porque aí já começava a pressão dos patrocinadores de não tentarem financiar uma peça proibida ou uma peça que complicaria. De certa maneira, fazendo um paralelo, é o que nós temos num outro patamar, mas tendo o mesmo significado, a pressão, por exemplo, o estrangulamento que os Estados Unidos fazem com Cuba há mais de 50 anos, quer dizer, um bloqueio econômico e político e tudo mais, como está fazendo com a Venezuela. É o mesmo parâmetro. E no teatro não foi diferente. Claro que um país sendo cerceado é uma coisa, uma peça de teatro, evidentemente, muito pequena mas o fenômeno é disso que se trata. É do estrangulamento, no caso nosso, do teatro, né? Do fazer teatral. E isso dificultava muito o teatro profissional, né? E tanto é que essas peças caem nas nossas mãos e a gente criou uma desobediência civil e fizemos. O Papa Hirte, ele é resultado primeiramente do próprio trabalho do grupo, né? O grupo discutia muito uma estética de teatro, né? Um teatro que não fosse uma coisa simplesmente panfletária, uma coisa que não fosse uma reprodução das coisas do real, tal qual você pegar uma notícia de jornal e colocar ela no palco, né? Era muito comum o teatro jornal, claro, não é só isso, mas o teatro jornal foi uma experiência importantíssima na história do teatro de Arena e no teatro da USP, que teve inúmeros grupos que seguiram essa trilha do teatro jornal. Mas a gente chegou a fazer, inclusive, experiência nesse sentido, mas a gente queria mais, a gente queria fazer algo que, do ponto de vista artístico, tivesse uma transcendência, tivesse um apelo capaz de atingir a todos, não só aqueles que eram favoráveis ideologicamente ao que você estava dizendo, mas trabalhar no sentido amplo, né, de que, mesmo quem fosse contra o que você estava dizendo, mas a qualidade do trabalho artístico o sensibilizava, o abria para ouvir aquilo que você estava trabalhando. E nesse sentido a gente estudou muito o realismo crítico, Lukács, as ideias estéticas de Marx e Engels, Brecht e por aí afora, Fischer. E o grupo debatia muito isso, né? Como fazer essa transposição do real para o artístico. E nesse processo nós tivemos, paralelo a essa discussão artística, nós também
estávamos muito atentos aos acontecimentos da vida real, né, da política brasileira. E nós estávamos, eu estou falando de uma época da ditadura, 73, 74, 75, onde nós tínhamos, assim, como de certa maneira, como hoje, 2019, a cada semana nós temos notícias que são verdadeiras bombas, né? Hoje mesmo uma bomba. Gatinho Angorá preso, Temer preso, né? Então, são fenômenos que rolam a cada semana. O outro vai para os Estados Unidos e faz o que fez, a lambança que fez lá. Então você tinha muito material na mão, do ponto de vista objetivo, né? Político, histórico, e ao mesmo tempo você tinha um arcabouço, vamos dizer, de história artística para mesclar isso, ver como botar isso num caldeirão e fazer um trabalho de teatro. E o movimento estudantil, nesse período, nós não podemos esquecer que eu estou falando de um período pós a morte de Alexandre Vanucchi Leme. Eu estou falando de 73, 74, 75, 76. Onde o movimento estudantil começa a se reorganizar internamente no primeiro momento para lutar contra as arbitrariedades do sistema, da própria universidade. E como só ia acontecer dentro da luta política, muita divergência, com tendências que pensam levar a luta por um lado, outras que pensam por outro lado, mesmo que tendo um objetivo comum, há divergências na condução, das táticas de luta, né? E nós ficamos muito atentos a isso, porque a gente percebia que o movimento estudantil estava renascendo e certas tendências políticas falando muito pelo alto, discutindo teoricamente as táticas, e você percebia que a grande maioria dos estudantes estavam um pouco distantes disso. Essa discussão das lideranças não batia fundo no conjunto dos estudantes. Batia fundo a realidade, isso batia fundo, mas daí para dar o passo é que faltava essa coisa, né? Mas foi se trilhando, né? No hay camino, se há caminho ao andar. E assim foi feito. E nós do grupo de teatro de ciências sociais, nós fomos levados, por conta das discussões internas do estudo que a gente tinha, a perceber que o grupo poderia fazer algo na direção deste embate, ou desta luta, vamos dizer assim, né? Tentar fazer que as direções políticas ou o conjunto dos estudantes adquirisse uma forma mais incisiva de luta e tal. E foi aí que nós descobrimos um texto. Nós já havíamos lido Rasga Coração antes, em 73, porque o Viana roubou esse texto meu, né? Na verdade eu comecei a escrever e a minha ideia era trabalhar isso. Aí um belo dia, eu comecei em 71 a fazer isso. Aí em 73 eu descubro que o Viana tinha escrito o Rasga Coração. Eu nunca contei isso para ninguém, estou falando aqui, mas não tinha cabimento eu querer comparar esse texto que eu esbocei com o que o Viana fez. Então não tinha nenhum sentido. Mas a gente tentou montar o Rasga Coração, só que à época a gente não conseguia o texto. E continuamos, e nessa esteira do estudo e do interesse de fazer algo para o movimento estudantil especificamente, nos chegou à mão o texto, ou a informação do texto da Consuelo de Castro, texto chamado A Prova de Fogo ou A Invasão dos Bárbaros. Eu fui atrás da Consuelo, eu conhecia, e ela cedeu o texto, me deu o texto e tal, e falou: olha, já que vocês vão montar esse aí, leva esse aqui. É de um parceiro meu que nós fomos premiados juntos no concurso nacional de dramaturgia de 68. E me deu um texto. Peguei, olhei lá, Papa e Hirt. Falei, que bicho é isso aqui? Estava completamente, não conhecia. E fui embora, levei esse texto, guardei. E o nosso objetivo era montar a peça da Consuelo, A Invasão dos Bárbaros, Prova de Fogo. E centramos fogo e montamos a peça. Isso no ano de 76. De janeiro até março, mais ou menos, que a gente estreou a peça.
é muito interessante, que eu estou colocando no meu livro sobre o grupo da ciência, a história do grupo das ciências sociais. A peça da Conselho de Castro, ela é um registro praticamente histórico do movimento estudantil de 68. Em 1968, os estudantes ocupam o prédio da Maria Antônia, a faculdade da USP da Maria Antônia, onde funcionava filosofia, letras lá. E os estudantes ocupam a universidade e tentam criar um curso piloto de uma universidade popular. Para que serviria a universidade? O objetivo era esse, criar uma universidade que atendesse os interesses da população, né? E eles ocupam a universidade e, depois de um certo tempo, a polícia militar resolve mandar um ultimato. Tem que desocupar a Maria Antônia, a escola, a faculdade. E os estudantes então se reúnem e vão discutir a ordem judicial, se saem ou não saem do prédio. E aí começa a peça da Consuelo. É toda a discussão interna do movimento estudantil para decidir o que fazer. No meio desse processo há uma passeata. Os estudantes saem da ocupação e vão para a passeata. E porrada, pancadaria, generalidade, volta a gente machucada e tal. E a proposta de um grupo que queria sair da faculdade, deixar a faculdade e tal, acaba tendo muita força nesse sentido. Mas o grupo radicalizado também acha que não, tem que responder com mais, dar exemplo. Se eles massacrarem a gente aqui, o povo inteiro vai ficar sabendo e pode haver uma rebelião nacional. Então, na verdade, eles tinham uma ressonância da Serra Maestra, a Revolução Cubana, Vietnã, enfim. Estou falando década de 70, recém acabada, ou no frigir da luta da Guerra do Vietnã, né? Tem, como o Tio falava, 1, 2, 3, 5, 10, 100 Vietnãs. Então isso tudo o movimento estudantil discutia. E a peça trata exatamente disso. Só que nós, aí, do ponto de vista teatral, como fazer uma peça num prédio que nós temos que convir. Nesta época, nós estávamos nos barracões provisórios das ciências sociais. Não existia a FEFELESH, esse prédio de hoje. Nós estávamos nos barracões, nós ensaiávamos nos barracões. Barracão mesmo, galpão. O prédio original da Maria Antônia tem 4 andares. E a peça narra cenas em vários andares, inclusive no telhado da Maria Antônia. E nós temos que resolver isso cenicamente. Como resolver? E aí, discutindo, debatendo e tal, um belo dia eu tive a ideia. Eu falei, olha gente, a gente tem um prédio da FEFELESH que está lá abandonado. E estava mesmo, era só esqueleto do prédio, onde é a FEFELESH. Só tinha estrutura de concreto, assim, os pilares, tal, a escadaria, e nada mais. Alguns vidros. Falei, gente, a gente podia usar, já que é a ocupação do prédio da Maria Antônia, a gente podia fazer a ocupação desse prédio que está abandonado, aqui na USP, que eles não dão continuidade na construção. Iniciaram e pararam a obra. Aí, discute, vamos fazer. Mas aí, como fazer? Vamos embora. Aí fomos no espaço, estudamos e dava certo. Aí faltava o quê? O básico, energia elétrica, que não tinha. Tinha água, não tinha energia. Era um prédio só concreto, não tinha nada. Aí a gente utilizou um mecanismo que foi fantástico, né? A gente foi lá no prédio do lado, que fica a Geografia e História. Para fazer iluminação, a gente fez um gato. Gato é aquela parte que você faz um rombo da energia do centro acadêmico e puxamos o fio até uns 150 metros. Foi a grande como se diz? A grande produção do grupo foi comprar 150 metros de fio para levar a luz até o local da apresentação. Então, e aí, pulando já diretamente para a peça, a gente anunciava no campus da USP, venha assistir Invasão dos Bárbaros, a Prova de Fogo, a luta do movimento estudantil 68, tinha os cartazes bem chamativos, com os estudantes na rua, na Praça da República, jogando bomba, fazendo diabo. E prédio da Geografia, anunciava onde? Prédio da Geografia e História. Muito bem.
No prédio da Geografia e História, a gente botou um enorme cartaz do alto do teto até embaixo, escrito assim: você veio assistir a invasão dos bárbaros? Uma pergunta. Siga este fio. E aí tinha uma seta indicando em cima do centro acadêmico. Siga este fio. E aí o cara ia seguindo o fio, passava embaixo de uma cerca, que estava tudo mato, barro, tal, até chegar no espaço onde a gente estava apresentando. E era aberto, não tinha lugar para sentar, era no chão mesmo. Tudo, era um ato público, na verdade. Ou um ato do movimento estudantil, uma assembleia, vamos dizer assim. E a peça acontecia nesse espaço e dessa maneira, né? Estamos falando de 1976. O movimento estudantil ainda não tinha saído da USP. Todas as manifestações eram internas. A primeira saída que o movimento estudantil faz é para vir até o Largo de Pinheiros, que era para ir até o Largo do Aroche, na frente da Secretaria de Ministério da Cultura, que foi impedido porque o Erasmo Dias tomou conta. Então a gente tinha o plano de sair da USP e ir para lá. Só que quando já tivemos a informação que eles tinham ocupado, a gente saiu e fez a assembleia. Em vez de ser lá no Largo do Aroche, fizemos no Largo de Pinheiros. E 1-0 para nós. Né? Mas então, o movimento estudantil ainda não tinha saído. Então a gente ainda tinha muita repressão, uma vigilância muito grande, muito intensa, dentro e fora da USP. Claro que não chegavam a impedir o nosso trabalho, mas a gente via, a gente com câmera fotográfica, né? Claramente o cara era um agente policial. E para a estreia, eu convidei a Consuelo. E a Consuelo me aparece lá na noite da estreia. E na noite, e a gente tinha uma estratégia para fazer a peça. Os atores todos circulavam pelo meio da plateia, pegando um por um dos caras que ia assistir. Você veio assistir a peça? Você está sabendo que nós temos um problema aí. A reitoria não quer que a gente faça a peça, porque está assim, assado, o prédio não está pronto, e a gente está invadindo. Então, mas olha, então fica frio que a gente vai lá e vai discutir se vai ou não fazer a peça. Vocês vão votar a favor ou contra, tá? Tudo bem? Isso no meio do público. Claro que tinha gente no meio do... Tem que fazer mesmo, vamos fazer essa porra. A gente segura e vamos e tal. Não, outros dão calma. Bom, a Consuelo, quando foi abordada por esse tipo de estratégia, vem aqui, seu filho da p... Você não vai fazer essa peça. Você não vai fazer isso. Eu falei, Consuelo, calma, por quê? Porque eu tô com o Albertinho aqui. O Albertinho tem liberdade condicional. Ele vai ser preso e torturado. O Albertinho era um cara que era um dos personagens da peça. Você não vai fazer isso. Eu falei, Consuelo, é o seguinte. Você está vendo essa massa que veio aqui? Esse povo, tem umas 500, 600 pessoas, sei lá. Eu não posso falar que não vai ter a peça. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para lá no espaço e vamos discutir. Eu ponho, e você me conhece, eu ponho em votação e digo quais as consequências. Eu sou o primeiro que vou levar porrada, assim, né? Então eu tenho também uma preocupação. Mas você fica fria. Vamos lá. Não, você não vai fazer. Eu falei, vou, Conselho, você não vai. Isso você não vai me pedir. Eu quero que você confie em mim. Nós vamos lá, devagar, a gente põe isso em votação e a gente ganha, a gente não faz a peça. Você acha que eu sou louco? E fomos. Aí, olha, todo mundo lá, um monte de gente, tudo sentando no chão. Fuzuê. Começa. A peça começa justamente com a notificação. Só que ao invés de ser a notificação do DOPS, no caso original da peça, a gente coloca uma notificação da reitoria assinada pelo Corpo de Bombeiros da USP. E aí, no primeiro dia, quando a gente colocou isso, que era para desocupar, metade da plateia levantou e foi embora. Aquele tumulto se mandou mesmo do espaço. Eu, calma, pessoal, calma. Eu falei, não vai dar para fazer a peça. E pai, tá, aí o grupo mesmo segurou lá alguns, tá, eu encaminho e começo a dar o texto, que é tanto da peça quanto do real ali, naquele momento. Então eu falo, olha, gente, a gente recebeu esse comunicado, mas
eu não posso aqui decidir se nós vamos ou não. Eu quero colocar aqui para vocês decidirem. Nós vamos discutir a peça. Se vai ter ou não vai. Essa é a questão. Tá bom? Tá bom. Nisso, um cara da plateia entra e fala, mas é um ator, que já é parte do texto da peça. Aí a Consuelo já sacava, filho da p... sai da peça! E aí a peça rola, né? Foi muito legal. Eu fazia sexta, sábado, domingo. E final de semana era assim, lotava. Todas as apresentações. E daí na sequência dessa vocês montaram o Papa e Hit, isso. Papa nós ficamos na USP. Mesmo a Invasão dos Bárbaros. Só que a Invasão dos Bárbaros nós tivemos um problema sério com ela. Eu falei da energia que a gente foi buscar na História e Geografia para fazer a luz, a iluminação. Só que essa iluminação a gente não tinha os refletores. E eu era amigo do Miruel Silveira, que era o diretor da ECA. Eu fui com o Miruel e falei, Miruel, eu preciso de refletores, spot, para a gente fazer uma luz geral e tal. Você não pode ceder para a gente? Ele falou, tá bom. Fez uma cartinha, fui lá no departamento, peguei os spots, levei, montando, beleza. Fizemos os 2 meses, mais ou menos, de apresentação. Um dia eu estou passando lá pelo espaço e um cara que era livreiro, meio... ficava lá circulando pela História e Geografia, falou, Rotinho, tem uns caras meio estranhos aí, hoje lá no espaço que vocês estão fazendo da peça. Máquina fotográfica e tal, acho que a gente dá impressão. Eu falei, bom, deixa quieto, vamos lá. Tirando os spots, está ótimo. E continuamos fazendo. Depois que concluímos a peça, isso em maio mais ou menos, o Miruel me liga, Tim, preciso falar com você. Fui lá na ECA. Seu filho da p... o que você fez com os spots? Eu falei, fiz a peça, botei lá no... Puta, não acredito. Olha aqui, ó. Aí me mostra uma carta para ele no DOPS explicar por que os spots da ECA está. Porque embaixo do spot tinha aqueles da propriedade, patrimônio, ECA, número tal, não sei o que lá. E eles fotografaram isso e foram atrás. Olha só. E aí chamaram o Miruel para ele explicar. Eu tive que escrever uma carta dizendo que eu não tinha intenção de fazer nada mais do que a peça. Aí terminou a peça da Invasão dos Bárbaros. Nós vimos, como eu estava falando, nós vimos uma discussão sobre o realismo crítico. E mesmo porque com a Invasão dos Bárbaros nós percebíamos que fazia sentido toda essa discussão. Porque como era uma peça super bem elaborada, ela atingia muitos estudantes que nunca participaram de nada. E passaram a ficar muito empolgados para lutar, porque aquilo convenceu. Aquilo mexeu com ele. Sem nenhum discurso. Ele viu a praxis que estava mostrada ali. Então, a gente falou, o caminho é esse mesmo. Aí, o que nós vamos fazer? Isso junho, por aí, maio, junho. O que nós vamos fazer o próximo trabalho, hein? Vamos escrever um sketch, vamos fazer isso, porque eu já tinha feito vários sketches. Sketches são cenas de teatro, 2, 3 cenas curtas e tal, sobre um determinado tema. Vamos fazer outro sketch? Vamos, pá. Nesse ínterim pinta o contrato de risco do Geisel. E fizemos um trabalho de teatro, praticamente teatro jornal, sobre o contrato de risco, chamava-se contrato de riso. Quando chegou nas férias de julho, a gente, o grande debate dos grupos de teatro, o que fazer? O que fazer? Falei, olha, a Consuelo, lembra que eu tinha um texto que a Consuelo me deu, quando eu fui buscar a prova de fogo na casa dela? Ah, cadê o texto? Falei, tá ligado. Levei o texto, era o Papa e Hirte. Lemos o texto. Não teve a menor dúvida que a gente ia montar aquele texto. Primeiro, pelo toque que o grupo teve com a peça. A peça foi assim, acachapante. O grupo inteiro ficou sensibilizado, terminamos a leitura, já começamos a preparar, já vamos dividir personagem, vamos fazer. E, paralelo a isso, o grupo sentia a necessidade de estudar temas que estavam na peça, né? Nós tínhamos já feito um estudo anterior sobre o Getúlio Vargas. Então a gente tinha estudado muito a questão do imperialismo, a questão do populismo na América Latina e tal. E a peça do Papa e Hirte, ela recompunha isso de uma outra maneira. A questão do imperialismo de novo. E
aprofundando a questão da luta política, da ação política, né? Colocando uma questão que nos chamou bastante atenção e cativou a todos nós, que de certa maneira ela desdobrava todo aquele debate no Senado, na plateia da peça, que era, na verdade, a discussão do movimento estudantil de 68, onde se discutia o foquismo, onde se discutia a ação direta, tudo isso, essa discussão estava na Consuelo, na invasão dos bárbaros. E, de certa maneira, ela se reproduzia no Paper Hirte, através de Manito e Maris. E foi um prato cheio. Aí todo mundo mergulhou de cabeça e fomos estudar essas questões todas que a peça sugeria. E aí, um mês, nós montamos a peça. De julho até agosto, em meados de agosto, a gente estreou. E aí foram ver a peça, nada mais, nada menos que o Sérgio Brito e a Lélia Abramo. O Sérgio levou a Lélia, o Sérgio Brito depois montou isso no Rio. Aí depois eu fui lá ver e tudo. E ele conversou comigo sobre a montagem do Rio. Falei, essa montagem. Ele falou no final lá da peça, falou assim, vem cá. O que vocês fizeram na USP era muito mais do que nós estamos fazendo. Mas, e a estreia foi muito impactante também, sabe? Porque é uma discussão que o movimento estudantil estava começando a desenvolver e o debate que está na peça era muito, muito propício à discussão do presente, né? E a peça pegou fogo, o povo pegava aquilo e saía discutindo, começava no debate, a gente terminava a peça, fazia o debate e começava, né? Aí fizemos o mês de agosto, setembro, que foi assim, lotando também, só que lá era dentro do auditório das Ciências Sociais, cabia o que, umas 200 pessoas, 300 no máximo, e a gente da cidade de São Paulo inteira assistir, porque a peça, tanto é que eu falei que o Sérgio Brito e a Lélia foram assistir, entende? Quer dizer, a gente, vamos dizer, do meio teatral profissional que ia lá ver. O Sérgio arrastou a Lélia para ver. Ele adorou. Tanto adorou que montou anos depois no Rio. E aí fizemos essa encenação durante esse período, até setembro mais ou menos, e aí as aulas rolaram normalmente e o grupo continuou o seu trabalho de reuniões. A gente fazia uma reunião por semana, 2, e chegamos a dezembro. Por que a gente não remonta o Paper Hirte em dezembro? Já que está de férias, vamos fazer a peça. Aí alguém do grupo falou, mas a gente não lembra mais. Eu falei, olha, vamos tentar marcar um ensaio, se não der a gente para, mas vamos tentar. Aí marcamos o ensaio, chegou a noite, marcamos, estava bonitinho, começamos o ensaio. A peça foi praticamente inteira. Uma outra falha, estava todo mundo o contexto na cabeça, marca, tudo. Dezembro, retomamos e fizemos de novo. No mês de dezembro, 76 foi isso. Na semana que a gente estava apresentando, houve aquela chacina da Lapa, onde havia uma reunião do Comitê Central do PCdoB, na rua Pio XI, estavam reunidos, e na madrugada, DOI-CODE, a polícia militar, o escambau, entraram e metralharam tudo. Alguns conseguiram escapar antes, mas quem estava lá morreu na hora. E a gente fazendo a peça. Nós paramos aquilo, ficamos, né? E qual será o desdobramento disso, né? Ficamos discutindo isso dentro do grupo e tal, e fizemos a peça. No primeiro final de semana seguinte a esse episódio, tipo foi quarta-feira, tal, no final de semana a gente está apresentando a peça e sempre tinha o debate no final, a gente abriu o debate e no meio do debate uma pessoa levanta a mão, pede a palavra e pergunta se a gente estava montando a peça por conta do que tinha acontecido aquela semana na Lapa, a discussão do Partido Comunista do Brasil, coisas do tipo. O grupo se entreolhou, a gente ficou apavorado, né? Porque eu preocupado também de ninguém falar nada, porque qualquer palavra... Imagina um sujeito fazer uma pergunta dessa, no meio desse clima de terror que estava implantando, porque se o grupo fala, o grupo se expõe, óbvio. E a gente sabia que tinha agentes da polícia no meio, óbvio. Aí eu falei, não, a peça a gente montou ela em agosto, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Mas é uma pergunta de canalha, sabe? Porque ele sabia. Porque se a gente expusesse razões a gente estava abrindo o jogo. E tanto é que tinha gente lá assistindo
que no DOPS, eu fui descobrir anos depois, um cidadão faz uma crítica da peça. Um agente do DOPS. Parecia crítico de teatro. Ele detalha e fala, inclusive, sobre a farda verde-oliva que eu tinha colocado nos personagens, do caso do Papa e do Merria, Pérez e Merria, com farda verde-oliva, que era... Não está dizendo onde é. Eu posso botar verde-oliva, que não é só do Exército Brasileiro, mas o cara escreveu no relatório dele pro Fleury, lá, sei quem era o chefe dele, escreve que eu tinha insistência, como que é? Que eu tinha intenções de denegrir o Exército Brasileiro. Por isso que eu colocava a farda verde e amarela no palco, verde-oliva no palco. Quer dizer, os caras estavam acompanhando. Quando eu fui preso no DOPS, os caras me perguntaram exatamente sobre isso. Por que eu punha um verde-oliva no palco? Eu falava, não. Primeiro que nem todas tinham verde-oliva, era caque também. Tinha caque. Uma cor bonita. Meu Deus, mas foi punk o negócio. De colocar a gente, se a gente não tivesse um mínimo de jogo de cintura e de experiência mesmo, a gente teria entrado em várias frias dessa daí. Estou falando dessa época, eram provocadores mesmo, né? Provocadores que iam assistir. Eles gravavam a assembleia da gente. A gente chegou a pegar um cara dentro das ciências sociais, numa assembleia, o cara gravando a assembleia. Como uma sala pequena, não era muito grande, a gente escutou um barulho estranho. Aí, de novo. Eu acho que o cara errou os botõezinhos lá, então ele repetiu. E a gente percebeu. Aí chegamos lá na carteira, tem aquela por baixo da carteira, chegamos lá, o cara com o gravador. Quando ele viu, ele correu. Aí nós corremos atrás dele, e nos corredores pegamos ele. Daqui. Aí pegamos o gravador, tiramos a fita, metemos o pé na bunda e mandamos ele embora. E a fita ficou comigo, até hoje. Então, era assim, a gente era vigiadíssimo. A gente fala, estudante, está lá um pouco se lixando para lá, para cá, mas na verdade os caras estavam trabalhando tempo integral atrás da gente. O tempo integral. E o Papa e Hirt, ele era um trabalho muito bem acabado. Então, era, vamos dizer, do ponto de vista da plateia que assistia, a gente era defendido pelo público. Muito defendido. O público adorava o trabalho. Tanto é que a gente fez 2 vezes e lotava sempre. Então, eu digo assim para as pessoas, peguem esses textos do Viana, Papa e Hirt, Rasa Coração, 4 Cartas de Terra, dá uma olhada nesses textos, nas heredes, e dá uma olhadinha. Tem uma coisa horrorosa que as pessoas falam, que elas me perguntaram isso num dia, numa leitura dramática do Papa e Hirt. Esse texto é datado. Eu falei, sim, é datado, foi escrito em 1968. Não é isso que eu estou falando. Eu falei, não, mas eu estou falando que é 68. Assim como a peça do Shakespeare, Hamlet, foi escrita em 1601. Então tem uma data, é datado mesmo. Todas as coisas são datadas. Aí é uma coisa estúpida, o cara. Tem uma data, lógico. Agora, o que está datado é a sua distância da época. A sua distância. Você não quer discutir isso. Você não quer falar disso. E eu acho que é por isso que, de certa maneira, eu fiz a Prova de Fogo, a Invasão dos Bárbaros, eu fiz o Papa e Hirt, porque eu estou acompanhando o que está acontecendo no movimento estudantil, ou na realidade brasileira. Os contratos de riso que a gente fez, dando um pau em cima do contrato do Geisel. Por que a gente fez isso? Porque tocou a gente, porque a gente está ligado. E a gente viu na USP, pelo menos no pessoal das ciências sociais que a gente estava acompanhando, a gente via a reação deles diante da notícia. Foi uma revolta. E como não colocar isso? Né? De certa maneira, por exemplo, hoje em dia você não pode falar com tanta veemência, mas, por exemplo, há que se fazer um trabalho sobre o que aconteceu com a Dilma, do ponto de vista teatral. O que aconteceu com a Dilma e a prisão do Lula, isso para mim é um ponto muito cristalino que me remete ao Papa e Hirt. Por que o artista fez isso? Por que ele colocou o dedo numa ferida que é grave naquele momento? Não é porque ele achou interessante falar aquilo porque daria dinheiro, daria grana. Não, é porque precisava discutir essa questão. E o Viana era um cara ligado ao PC. Tinha uma discussão sobre a conjuntura política e tudo mais, né? Agora, você falar sobre a menstruação das borboletas no campo, e daí? Qual o significado
disso para a vida de um povo. Misturação das borboletas no campo, isso é uma peça fundamental para os dias de hoje. Não é datada essa daí. Essa não é. Essa, qualquer momento que você fizer, está dentro da paróquia. Primeiro eu quero, me perdoe, fazer já uma observação. O teatro político. Viver já é um ato político. Sabe? Você agir, você participar da coisa é um ato político. Você não participar da coisa é um ato político. Então, o teatro, por si, pela natureza dele, é um ato político. O que as pessoas... por que isso aí é muito político? Por que é político? Entendeu? É porque toca em questões que não são triviais, toca em questões mais profundas, né? Que não necessariamente você está falando das coisas superficiais. Porque normalmente quando você envolve um teatro de reflexão, ele é categorizado, ele é levado a essa categoria, um teatro político. Eu diria que desde os gregos o teatro é político. Não existe um teatro que não seja político. Mesmo as peças reacionárias do Nelson Rodrigues, elas são políticas. Peças, sabe, declaradamente. Essa coisa do triângulo amoroso, do incesto o tempo todo no Nelson Rodrigues. O que é isso? Eu estou falando, por exemplo, da mesma época do Viana. O Viana escreve o Papa Hirt e o outro está escrevendo, sei lá, o que é lá, o Valsa número 6, qualquer coisa assim, entendeu? A questão do enfoque, você está preocupado com o que na vida? Né? Eu acabei de falar sobre esse período que nós estamos vivendo na vida brasileira, que é todo o desdobramento da Lava Jato, Lula preso, Dilma destituída injustamente, não é uma vertente do trabalho. Mas eu poderia estar falando perfeitamente sei lá, um assunto qualquer aí. Eu tenho até dificuldade de pensar um tema que não, entendeu? Tenho dificuldade. Mas tem artistas que acham. Começa a falar de uma coisa qualquer que não tem uma importância histórica relevante. É válido, não é válido? É outra questão, é juízo de valor. Mas não venha me taxar de um teatro político porque eu faço esse tipo de coisa. O teatro que eu faço com o Papa Hirt é político, com Rasga Coração é político, quatro quadras também é político, entendeu? Ou outra coisa qualquer que eu venha fazer, eu vou pegar um texto qualquer aí, lá, a peça do Jockman, que é um cara preso no banheiro tendo um monólogo, falando sobre tudo, qualquer coisa. Rotular as coisas é muito fácil, né? É o teatro X, é datado, é muito fácil falar isso. Agora, ninguém sabe, por exemplo, do lado do artista, o que é fazer isso. Primeiro, a dor do ver a realidade, de ver do jeito que ela é. Por exemplo, eu passo mal, eu fico muito, até fisicamente ruim com tudo que está acontecendo no meu país. Eu me sinto mal, porque eu não concordo com uma porrada de coisa que está rolando. Por erros, não interessa o que está acontecendo. Eu fico triste com o que está acontecendo. Não deixo de ter essa dor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é escrever sobre isso. Como fazer isso? Como encontrar por exemplo, como fazer o Papa Hirt dessa maneira? Como inventar essa metáfora no outro país, num Alhambra? Não é uma coisa simples. Não é, eu sento lá, pego a máquina de escrever, escrevo no computador e faço o texto. Não é assim. É muito mais complexo que isso. E aí você vem e fala assim, não, teatro político isso aí. Não dá para discutir. Você fala para mim ou para o Viana, até me coloco parece até presunçoso da minha parte, mas eu sou irmão do Viana, do Guarnieri, entendeu? Do Plínio. E nós vivenciamos um período da história do Brasil que é muito difícil você tirar isso da minha memória, da minha história, como do Viana. Tire do Viana a história do PC, que ele nasceu o filho de um cara que era militante. Como que você vai tirar isso de uma pessoa? Como que você vai tirar do Plínio Marcos a vivência dele dentro do submundo de Santos ou de São Paulo? Desse submundo, sabe, da marginalidade com quem ele viveu e viu o tempo todo?
no período da ditadura e antes da ditadura, seria a mesma coisa se chegar para aquele chinês que ficou parado na frente dos tanques lá em Pequim e parou aquela linha de tanque que vinha, ele ficou lá na frente e os caras chegaram pertinho dele e pararam a investida. Chega para aquele chinês e fala assim, ó, esquece tudo isso. Não vai, bicho. Você não vai dizer para eu não falar sobre a ditadura, porque não tem como. Eu não consigo me desvencilhar disso. Este momento que eu fiz Paper Hirt, o grupo das ciências sociais, nós convivíamos com várias tendências políticas, desde os mais devagarzinho até os que voavam alto, né? Daqueles que achavam que a ditadura estava caindo até aqueles que achavam que a ditadura está caindo, sim, de pau em cima da gente. E neste momento, nesse período, se você falasse para uma pessoa que era reformista quer dizer, o cara não queria a revolução, ele queria fazer uma reforminha. Era uma ofensa gigante você falar isso para um cara. Você chamar uma pessoa de direita, bom, você nem falava isso pro cara. Porque você já desqualificava, o cara virava um estrume, entendeu? Fala que o cara era de direita. O cara, ninguém passava pela cabeça do cidadão ser chamado de direita. Hoje em dia, o cara bate no peito e fala, eu sou reacionário, eu sou de direita. E orgulho. Estou falando isso para contrapor agora essa questão que você levanta. É uma tarefa árdua. Você dizer tudo o que aconteceu no país, você mostrar que foi um desastre econômico, político, cultural e humano que aconteceu numa ditadura militar. Como este canalha que está em Brasília hoje, esse clã que está em Brasília, que diz que ele louva um torturador. Inadmissível isso. Inadmissível. Então, as pessoas de hoje, elas têm que entender que, por exemplo, quando você está falando da tortura, não é uma forma retórica. É coisa concreta. Pessoas que foram mutiladas. Gente que foi queimada com cigarro. Gente que levou choque dentro do pênis e perdeu. A tortura no país, não só no Brasil, eu não estou falando do Brasil não, estou falando da América Latina inteira. A quantidade de absurdos que foram feitos com os seres humanos é um negócio que as pessoas têm que saber. Você é a favor disso? Você é legal você querer fazer teatro e não poder? Você acha legal isso? Você querer fazer teatro, você tem que submeter o teu texto a um cara que vai analisar e vai falar, não, corta essa palavra aqui, corta essa cena. Hoje você tem essa direita articulada e falando coisas, como se tudo que foi feito no passado fosse uma coisa de comunista, entendeu? É comunista, pronto, está resolvido o problema, rotula, acabou. E é preciso mostrar para a juventude o que foi, de verdade aquilo, como isso que eu estou falando aqui. Eu não estou inventando, não estou narrando uma coisa que eu estou imaginando, não, eu vivi isso, eu lutei contra isso, levei porrada por conta disso. Não é uma retórica, isso aqui é fato. Não tem... E tenho certeza que o Viana, quando escreveu as coisas que escreveu, também se debateu, se delutou contra isso, se digladiou contra isso. Plínio Marcos, mesma coisa, sabe? Guarnieri, quando ele faz o ponto de partida, o Grito Parado no Ar, é uma luta para fazer. Não uma peça só, mas o movimento teatral tinha essas dificuldades. Tinha esse boicote, essa sabotagem do poder econômico. Entende? Então não foi uma coisa qualquer. Primeiro assim, eu acho que não é simplesmente você pegar, vamos escolher uma peça de teatro, vamos fazer. Tem que estudar um pouco. O que você quer fazer no teatro? O que você quer fazer no cinema? Que história você quer contar? Né? Outro dia fiquei surpreso na feira de livros da USP, um dos livros mais procurados, para corroborar o que eu estou falando, do ponto de vista da questão do engajamento na história do país. Os livros mais vendidos na feira da USP desse ano que passou são livros ligados ao marxismo. Sabe? O marxismo é o procurado. E eu acho que isso é um sinal importante. Por que é a história da escola, a escola sem partido? Por que essa história? Se não, para dar um pau em cima do que a gente tem como perspectiva. Porque a gente tem que estudar criticamente a realidade. Não adianta você repetir coisas.
Por que está sendo feito? Por exemplo, eu tenho um monte de crítica com relação ao que o PT fez, mas nem por isso eu sou anti o que foi feito, de positivo. Eu não posso jogar a bacia, a água e a criança fora. Entendeu? Eu tenho que... O que é importante do que foi feito ali? Na ditadura, eu diria que a maior construção da ditadura foi péssimo. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, social e cultural. Pouca coisa se salvou dali. Pouquíssima coisa. Além do desastre humano que foi, né? Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não foram mutiladas? Quantas pessoas que foram exiladas? É isso que importa. A dívida que o país construiu naquele período. Então, isso tem que ser colocado. As pessoas têm que querer estudar. Por exemplo, estética. Como eu estou falando da história do grupo de teatro das ciências sociais. Eu acho que o que permitiu chegar ao Vianinha foi o estudo da estética. As ideias estéticas de Marx e Engels, Fischer, Brecht. Então, você não chega numa coisa assim eu vou achar um texto. Não. A gente chegou porque tínhamos estofo, tínhamos estudos, tínhamos uma busca estética e fomos desembocar nessas coisas. Essa base, esse background, foi que me levou ao Grupo Forja, em São Bernardo do Campo, que é um grupo formado dentro do Sindicato dos Metalúrgicos, à época que o Lula era presidente, o Djalma Bom era o tesoureiro, e eles me convidaram para criar um grupo de teatro lá, com os metalúrgicos. E eu, nas discussões com as pessoas que queriam fazer teatro, estabelecemos 2 objetivos para o grupo. Eu, em parceria com eles, com os metalúrgicos e com uma perspectiva teatral, né? A perspectiva teatral estética era calcada em cima das minhas experiências anteriores, porque eles não tinham experiência de teatro, nem de estética, nada. Então, esta experiência que eu tive acumulada de fazer uma coisa que fosse além do real, quer dizer, transcendesse aquilo que é o imediato, né? Que tivesse uma universalidade aquilo que você fosse falar. Esse era o objetivo. Então, fazer um trabalho artístico capaz de atingir muita gente, não só aqueles afins, ideologicamente ou politicamente afins, mas por quê? Porque o outro objetivo do grupo era fazer algo que trouxesse o metalúrgico para o sindicato, porque eu estou falando de 78. Mesmo com as greves que começaram a acontecer em 78, muitos metalúrgicos não chegavam ao sindicato por medo de envolvimento político, medo da repressão. O sindicato é uma coisa de político e o sindicato não é legal. Você vai lá, pode dar cadeia, pode dar prisão, porque os caras ficam agitando política lá e tal, não é legal. Então, o grupo tinha um objetivo, também, outro objetivo, de trazer o metalúrgico medroso para o sindicato. O cara que tinha receio de se aproximar pela questão política. Então, o trabalho artístico, o grupo de teatro, ele matava 2 propósitos. Trazer o metalúrgico para fazer teatro, ou seja, trazer o cara para dentro do sindicato, e trazer o público para assistir algo que não fosse assembleia, algo que não era o tratamento dentário, algo que não era assistência educacional lá do sindicato, entendeu? Era trazer o cara para ver arte, para ver cultura. Então esses 2 objetivos foram o que nortearam o trabalho do grupo. E isso, evidentemente, também sustentou a existência do grupo por mais de 10 anos. O grupo vai de 78 que foi formado, até 94, quando o grupo praticamente se desfaz, né? Mas o trabalho do grupo foi permanentemente, a partir dos metalúrgicos, dos operários do grupo, trazerem as reflexões para dentro do grupo, trazerem as suas inquietações, as suas observações, porque era uma das questões que eu trabalhava muito com eles, é assim, o que você vivenciou no teu dia, na tua semana, no bairro, na fábrica, no ônibus, onde você andou, o que você viu de interessante? Então, o grupo era uma espécie de catalisador
das antenas, vamos dizer, que cada um do grupo era uma antena que ficava circulando e trazia para o grupo as observações. Vocês quais peças? Aí, então, pelo menos 2 textos elaborados nessa perspectiva de realismo crítico, 2 delas. Uma foi Pensão Liberdade, a primeira, e a outra foi Pesadelo. E essas 2 peças estão no livro que eu escrevi sobre a história do Grupo Forja, chamado Peões em Cena. Esse livro conta toda a história do grupo e o caminho de trabalhos que o grupo fez. Então, por exemplo, você tem Pensão Liberdade, que foi escrito coletivamente. Isso eu só pude fazer com o grupo depois da minha experiência do grupo das Ciências Sociais. Porque no grupo das Ciências Sociais, ao fazermos as esquetes, peças curtinhas, sobre determinados temas, como contrato de riso, ou risque meu nome do seu contrato, detalhe importante. Como Morreu o Poeta, que era outra peça que a gente fez também nas Ciências Sociais, interrogação, né? Morreu o Poeta, que é a história da literatura e da poesia brasileira e da música popular brasileira, desde Gregório de Matos até Vinícius, Drummond e tal. E o fato de tentar fazer isso nas Ciências Sociais, estudar inclusive esses textos teóricos que eu falei, me credenciaram, vamos dizer, de certa maneira, a coordenar, vamos dizer, eu não gosto de falar a palavra dirigir, mas coordenar um trabalho de escrituração com os operários. Então, por exemplo, primeira pergunta que eu fiz ao grupo: o que vocês querem escrever? Qual é o problema que vocês acham que é interessante contar para os companheiros de vocês, outros metalúrgicos? E aí eu rodava a discussão e eu escrevo isso no livro, inclusive, chega-se à conclusão que eles não queriam conversar sobre a greve. Eles tinham feito uma greve, em 78, que mexeu com o país inteiro e ensinou o movimento de trabalhadores do Brasil inteiro a reivindicar pelos seus direitos. Aí eu falei, gente, que contradição. Os caras fizeram um movimento gigantesco, abalou a estrutura desse país e eles não querem conversar sobre isso. Aí fui discutir, conversar e num depoimento de um deles eu entendi a jogada. Porque o desfecho da greve de 79 foi um desfecho muito desastroso. Muito. Questionável sobre vários aspectos. Até a Companhia do Latão fez uma peça sobre isso aí. Eu dei um depoimento sobre isso também. A categoria ganhou. Ela teve benefícios com a greve. Mas a luta que foi travada foi numa proporção muito maior do que o que eles tiveram de conquista. E a decisão foi, o final, o desfecho do primeiro movimento da greve, que foi em fevereiro, por aí, foi muito... Eles tiveram muita crítica. Por exemplo, um dos depoimentos que eu coloco no livro Peões em Cena é assim: a gente se preparou durante muitos dias, semanas de luta, aí para chegar lá e dar aquele grito de vitória, e a gente teve que voltar para casa com o espinho atravessado na garganta. Esse é um depoimento de um peão. E aí eu passei a entender o porquê. Porque o desfecho da greve não foi o que eles... satisfatório pelo envolvimento do dispêndio de energia e luta que eles tiveram. Mas, paradoxalmente, não queriam falar da greve. Sabe do que eles queriam falar? Da falta de liberdade no país. Olha o contraditório. Por isso que chamou-se Pensão Liberdade, o texto. O primeiro texto que eles escreveram coletivamente. E aí até o nome da peça ficou um negócio até interessante. A peãozada... vamos discutir o nome, que nome grande vai dar aí? Porque a história, eles inventaram uma pensão. Pensão chamava-se Pensão Liberdade, porque a questão da liberdade, e pensão porque todos eles, a maioria tinha já vivido e passado por pensão, que é uma forma de botar todos os tipos humanos da categoria metalúrgica para debater, para discutir. Então tinha desde o líder sindical até o cara que era desempregado e roubava, então a prostituta, enfim, tinha várias personagens dentro dessa pensão. Então o leque de abordagem era muito grande, muito amplo, habilmente colocado dentro de uma pensão. O dono da pensão, evidentemente, era um reacionário, para variar. Cobrava, aluguel atrasado, umas coisas. E a classe dominante entrava na pensão a partir de uma televisão gigante que tinha dentro da pensão.
enorme. Novela, propaganda, discurso do presidente. E a televisão era feita pelos atores da peça. Então, a televisão não era a televisão física ali que a gente tem em casa. Não, era uma televisão teatral. Então, os personagens atuavam lá dentro. Então, por exemplo, a publicidade. Propaganda de uísque, por exemplo. Então, tem uma publicidade de uísque que o cara serve os pensionistas da pensão. Ele sai da televisão e vai lá e oferece. Propaganda de roupa. O cara sai da televisão e vai vestir as personagens para o dia que o presidente vai visitar a pensão. Então, veste os personagens da peça para a recepção. Então, quebra a ruptura, rompe tudo, essa coisa da quarta parede, enfim, desce. E vai para o público, mexe no público também. Veste, oferece para o público as coisas. Então, é um trabalho de uma inventiva muito grande, isso tudo muito discutido com eles, e ideias todas botando ali. E a Pensão Liberdade, na hora de a gente pôr o nome da peça, foi uma discussão, né? Pensão Brasil, Pensão não sei o que e tal. Aí um falou assim, não, vamos botar esse nome mesmo. Pensão Liberdade. Porque a hora que escreve, eu estou falando de metalúrgicos, operários, semi-alfabetizados. Falou, não põe pensão, sabe por quê? Porque a hora que ele olhar no cartaz, ele vai ver lá, pensão. Não é pensão, é pensão liberdade. Para pensar liberdade. Então, pensam... Olha a engenhoca do cara, do metalúrgico. Pensam liberdade, que é para o cara pensar liberdade. Muito bom. Não é legal? E a peça virou um sucesso, a gente andou, foi para o Rio com ela, montaram isso em Manaus, veio carta da Casa das Américas parabenizando essa e a outra que a gente escreveu no momento seguinte, que foi Pesadelo, que era sobre o desemprego, né? E nós estávamos num período de 82, onde o desemprego comeu solto, né? Com a implantação de robôs nas fábricas, tanto é que o grupo faz uma peça de teatro de rua chamada O Robô que Virou Peão. E nesse período de refluxo, de baixa energia para a luta, né? O grupo tentando escrever um texto novo. Semanas, meses, a gente ficou reunindo e ninguém tinha ideia. Imagina, 30 cabeças pensando, não saía. Não se conseguia chegar na nota azul lá, né, para criar. Não tinha, não saía. Porque também muita assim, decepção, como se fala isso? Você não tem vontade, você não acha o que fazer, sabe? Você não tem ideia, não tinha estímulo, não tinha, sabe? Não encontrava onde. Tinha a assembleia, por exemplo, dos desempregados. O sindicato marcava lá, o movimento popular marcava a assembleia dos desempregados no centro lá de São Bernardo, na praça. E a 50 gato pingado. Não conseguia regimentar, porque não tinha uma pauta, sabe, do que fazer. E aí nós passamos muitas reuniões nossas sem encontrar o tema do que fazer. Aí um belo dia, por isso que eu falo, vale a pena insistir, mesmo que a gente não tenha uma ideia na mão. E claro, a gente tinha distribuição das tarefas para o grupo, era assim, todo mundo ia para casa, no final da reunião, cada um com uma missão de anotar algum dado interessante no ônibus, na casa, na fábrica, na conversa no bar. Que assunto poderia ser a chama para escrever a peça, a nova peça? Nada. Até que um dia, chegando num domingo, que era o dia da reunião, rodamos cada um, leu o que anotou, o que escreveu, o que percebeu, nada, tal. Aí um cara, da Mercedes-Benz, Carlos, falou, olha, estou muito triste, eu não tenho nada para dizer, para escrever, não escrevi nada, fiquei muito muito chateado com o que aconteceu na fábrica segunda-feira. O que aconteceu na fábrica segunda-feira? Aí ele narrou para o grupo o que ele viveu na sessão dele. Os caras entraram para trabalhar e aí os caras foram recebendo a cartinha de demissão. De sessão de 10 ficaram 2. E assim, em todas as sessões. Uma demissão de aproximadamente 6 mil trabalhadores. 6 mil demissões. Um clima
clima de querer quebrar a máquina, querer estourar tudo, depredar. Ele contou isso no grupo. Acabou de contar, o grupo incendiou. Na hora, você via no olho das pessoas. Todo mundo ligadíssimo, com raiva e com vontade de dar pau, de descrever aquilo. Aí, opa, vamos lá, gente. Então agora vamos... É esse o tema? É esse? Claro, vamos escrever isso aí, pô. Já! Aí... Que ano foi isso? 82 para 83. No auge daquela. No auge da crise, 83. Aí já distribuímos tarefas para todo mundo. No dia seguinte já estruturar o que seria a peça, como vai ser, que história que nós vamos contar, quantos personagens vai ter, vai para casa e volta, e cada um traz lá a sugestão e começamos. Era assim que era o processo. Eu dividi o grupo em vários grupelhos, cada grupelho uma tarefa, escrever a estrutura de personagem, a cena 1 como é que é, a cena 2 como é que é, cada um inventava um processo, juntava-se no final da reunião, punha no papel, decidia-se. Que cena que vai? Vai essa cena. Essa vai, essa aqui não. E essa. Quantos personagens? Esse personagem vai, esse personagem não. Pá. E aí, pô. E assim ia, porque foi um verdadeiro pesadelo. Ele começou a história e falou assim, foi um pesadelo lá na fábrica. Como assim? Aí ele contou a história do pesadelo que ele passou, e ele, e os que foram demitidos, e os outros também. E aí pusemos o nome do pesadelo nessa peça. Que é a história, vamos dizer, o protagonista da cena, não é um protagonista, na verdade, porque a estética, a dramaturgia tinha que atender ao real. Tinha um personagem que aparentemente era o protagonista, mas só que ele era engolido pela situação, né? Então é a história de um chefe de seção, era mostrada a casa dele, ele, a mulher, e ao mesmo tempo o conflito dele dentro da seção, com os outros trabalhadores. Ele é chamado à diretoria da empresa para indicar quem seria demitido da seção, que ele era o chefe. Ele tinha que indicar quem que era demitido. E aí? E aí o drama na cabeça dele, por isso o pesadelo também dele, né? De saber quem que ele vai demitir. E aí toda a história, enfim. E dentro da empresa... outra coisa que estava nascendo lá também na época, que era a comissão de fábrica, que era a organização dos operários dentro da empresa, que era um fato concreto da luta dos sindicatos metalúrgicos, a criação das comissões de fábrica, cuja primeira foi na Ford. E a gente homenageia na peça, quando lançamos o livro do Pesadelo, a gente lançou e fez homenagem à comissão da Ford e na Catra, que era outra empresa que tinha também comissão de fábrica criada. E esse texto sai como se fosse do grupo? Não. Eu era o coordenador. Não, o grupo é de criação coletiva. Hoje em dia está na moda. Tá gravando? Naquela época não. Colaborativa, companheira. Colaborativa, entendeu? Colaborativa.